Vocês não têm noção do quanto eu procrastinei na minha vida. Eu acho que de 32 anos vividos, eu devo ter procrastinado uns 14 anos. É muita coisa. Eu só consegui colocar minha vida para andar de fato depois que eu entendi o motivo do porquê eu procrastinava. Depois que eu descobri a real motivação por trás da procrastinação, sabe? O que se escondia por trás desse sabotamento todo. Se você procrastina, eu convido você a assistir esse vídeo para que a partir daqui você possa ter uma nova percepção do real motivo do seu comportamento e buscar solucionar ele assim de forma eficaz. Agora curte e compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também precisem ouvir sobre esse assunto, tá ok? Então essa história de depois eu faço, depois eu começo, deixa pra semana que vem, deixa pra mês que vem, deixa pra dia 1º, segunda-feira, né? Isso é típico do sabotador. Você adiando uma tarefa que você precisa executar, é uma tarefa importante, e no lugar disso você acaba se distraindo, acaba fazendo tarefas menos importantes, você acaba não fazendo e vai vivendo e vai adiando, vai enrolando quanto der. Um exemplo meu, como eu falei no início do vídeo, eu procrastinei por muitos anos, muitas situações na minha vida. E eu empurrando com a barriga. Eu procrastinei um curso que eu queria muito fazer por 10 anos. 10 anos. Eu queria fazer o curso técnico de enfermagem e eu simplesmente não fiz. Eu tinha as oportunidades, eu tinha meios, eu tinha tudo para poder fazer o curso e eu não fiz. Eu acabei fazendo o curso depois de 10 anos. E eu ficava me sentindo muito culpada, eu ficava me sentindo menor. E eu não entendia por que eu me sentia daquela forma. Eu me sentia daquela forma porque eu não conseguia de fato fazer aquilo que eu queria tanto fazer. Mas por que eu não fazia se eu tinha meio, se eu tinha as condições de fazer, as oportunidades? Então nada disso fazia sentido. E eu continuava enrolando, enfim. E apesar de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Sempre fui muito organizada com as coisas de casa, com a minha rotina, tudo aquilo que eu precisava fazer, com limpeza de casa, organização das coisas. Eu sempre fui muito organizada. Então nada disso fazia sentido realmente, o motivo de tanta procrastinação. A primeira coisa que você precisa entender é que a procrastinação ela não tem a ver com preguiça. Preguiça é uma coisa e procrastinação é outra. A procrastinação ela tem muito mais a ver com as nossas emoções. Ela está diretamente ligada ao nosso emocional. Então veja bem como é que o nosso cérebro funciona. Nós sentimos, não queremos sentir, logo fugimos. O nosso cérebro foge das coisas desconfortáveis. Ele vai sempre procurar uma maneira de nos manter seguros. Então, se uma tarefa for estressante, chata, difícil de ser realizada, o nosso cérebro vai procurar uma maneira de trazer estabilidade, de trazer conforto emocional, de nos trazer para o conforto de novo. É uma questão instintiva do organismo. É nesse momento que você precisa fazer uma tarefa e aí de repente você pega o celular, vai dar uma olhadinha e aí você passa o tempo, quando você vê passaram 2 horas e você não realizou a tarefa. E na maioria das vezes você vai se distraindo com coisas supérfluas. A maioria das vezes vai ser um videozinho bem bobo, uma historinha, vida dos outros. Aí sabe o que acontece depois? Bate aquele sentimento de culpa, que é o pior.
Então eu comecei a querer entender por que eu estava procrastinando. E para chegar até essa resposta, eu comecei a refletir muito. Tem que ser feita uma reflexão profunda de você, sobre você, das suas ações, da sua vida, do seu passado, dos seus traumas, de tudo, para você chegar até essa resposta. Porque se a procrastinação está diretamente ligada ao nosso emocional, existe algo no teu emocional que você precisa identificar que está te travando. Então, se você entende que você sente, você não quer sentir, logo você foge, você precisa se perguntar também do que você está fugindo. E foi me fazendo essa pergunta que eu comecei a entender o real motivo do porquê eu tanto procrastinava. E eu fui descobrindo que eram as crenças limitantes que estavam me travando. E elas iam me impedindo de avançar. E pode ser o que está acontecendo com você também. Muito por parte da minha criação, muito por parte da minha personalidade, muito por parte da sociedade. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava ser perfeita. Eu analisei alguns pontos que estavam me travando ali. Eu tinha o medo de errar. Eu sentia muita necessidade de aprovação. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. E tudo isso me travava. Então veja como funciona. Como funcionava para mim. Era um ciclo de crenças que não me fazia sair do lugar. Eu tinha medo de errar. E se eu errasse, eu ia me frustrar. Não só por conta de mim, mas por conta das pessoas, porque eu também tinha essa necessidade de aprovação, né? O medo do julgamento das pessoas. Então, se eu errasse, eu iria me frustrar não só por mim, mas por conta das pessoas, que eu poderia estar frustrando também. Então, eu iria me frustrar. Logo, eu não queria me sentir frustrada. Inconscientemente, o que eu fazia para não me frustrar, eu evitava o erro, eu evitava errar. E para não errar, eu não fazia nada. Então eu vivi nesse ciclo durante muitos anos, de forma inconsciente. Hoje chegar aqui para vocês e falar a respeito disso, dessa forma que eu tô falando, é bem tranquilo, é bem didático, mas viver tudo isso sem ter essa consciência é horrível. Você vive num ciclo de algo que você não tem noção, você não tem consciência, e você vai repetindo padrões e se sentindo culpada e frustrada. Eu levei essa situação durante muitos anos, me sabotando, levando essa culpa. Me sentia frustrada, não por conta do erro, mas sim por conta do que eu não via minha vida fluindo da forma que eu queria. De um lado ou de outro, não valeu a pena. Então, para eu começar a querer que a minha vida voltasse para os trilhos, eu precisei entender tudo isso. Eu precisei entender a causa para poder tratar a consequência. Existem alguns hábitos que a gente pode estar utilizando, que hoje eu utilizo, que eles fazem muita diferença. Como uma rotina mais organizada. Eu anoto numa agenda tudo que eu preciso fazer no dia. Mas isso já é algo que já era parte de mim, essa organização. Para vocês terem noção, eu anoto coisas óbvias, como tomar café da manhã. Pode não fazer sentido, mas me dá uma sensação de que eu estou cumprindo aquilo que eu estou colocando no papel. Então me faz uma grande diferença. Existe também a técnica dos 2 minutos. Existem várias técnicas que auxiliam aí nesse sentido de não procrastinar. Mas essas técnicas, elas são paliativos. O que vai fazer com que você trate realmente a causa é você entender o porquê você procrastina, você entender do que você foge, né? Nessa questão emocional. Muitas das vezes vai ser uma crença limitante,
Muitas das vezes vai ser um trauma, às vezes é uma situação simples, que foi mal compreendida, às vezes uma simples nova percepção que você tenha de uma situação vai fazer com que diminua bastante a questão de você se sabotar. O importante é que você tome consciência do que realmente te faz ter esse comportamento. Porque aí, ao invés de você se culpar, de sentir a falta de merecimento, de se sentir frustrado, você vai começar a entender que é apenas a consequência de uma situação mal administrada. E resolvendo essa situação mal administrada, você vai ter uma nova percepção e vai te levar a ter novos hábitos. Mais do que novos hábitos, vai ajudar você a ter uma nova mentalidade, que vai fazer toda a diferença. Então agora eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria muito que você se respondesse e fizesse uma grande análise a respeito disso. Por que você procrastina? Do que você está fugindo? Reflita sobre isso. Até o próximo vídeo.